A alegria do Senhor é a nossa força. Existem duas maneiras de se obter o suficiente. Uma é continuar acumulando mais. A outra é desejar menos. Satisfação é a atitude que demonstramos quando nós alcançamos um ideal, um objetivo, um sonho. Existem pessoas que nunca atingem tão esperada satisfação porque simplesmente estão querendo mais e cada vez mais. Enquanto que outras querem atingir seus propósitos de satisfação e, para isso, reduzem as expectativas e aceitam um sonho mais simples, sonhos possíveis de alcançar. Podemos reunir os dois caminhos indicados lá na frase inicial: acumular mais e desejar menos, e alcançar a plena e cheia felicidade. Ou seja, podemos sempre almejar mais de Cristo e sempre ambicionar menos de nós. Nossos interesses devem focalizar a vontade de Deus e não a nossa. Mais a vontade do Pai e menos a nossa. Sabemos que agradando ao Senhor em nossas atitudes, nós seremos felizes, tendo muito ou pouco em nossas vidas. Porque a alegria do Senhor é quem nos fortalece e não uma alegria humana. E a alegria do Senhor nos leva a comemorar o pouco como se fosse muito. E com certeza a nossa satisfação vai ser completa. E agora passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, querido e amado povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez estamos ao vivo para estar levando até você as bênçãos de Deus em mais uma live, em mais uma transmissão ao vivo, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e o único objetivo de estar levando para você e para toda a sua família a abençoada e santa Palavra de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada. Fique conosco, Deus tem um propósito, Deus tem uma bênção para cada um de nós. Você que está nos acompanhando, você que vai estar compartilhando, seja sempre muito bem-vindo, porque é um prazer enorme estar falando agora com você, falando com sua família. Obrigado por estar abrindo as portas da sua casa para que juntos a gente possa estar cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, mais uma vez, quem vos saúda na mais doce e santa paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, né, fazendo aquele nosso costumeiro convite para que você venha permanecer conosco, porque através desta live nós vamos estar buscando a Deus em seu favor e no final do programa vamos estar orando para que Deus venha abençoar a cada um de nós, venha abençoar você e toda a sua casa. Amém? Graças a Deus. Hoje estamos contentes, oportunidade única em nossa vida e nós queremos aproveitar, né? Aproveitar de verdade
esta rica bênção, né, de estarmos juntos glorificando ao Pai Todo-Poderoso, e você, como sempre, convidado especial a estar compartilhando a nossa programação. Amém? Fique conosco, porque eu tenho certeza que a partir de agora a bênção de Deus vai ser em nossa vida, vai ser em nosso lar. Nosso abraço para nossa irmã Lourdes Suzigan, a partir de agora participando com a gente. Um abraço, irmã Lourdes, Deus abençoe você, o seu esposo e toda a sua família, e que você possa estar conosco compartilhando, tá, a nossa programação aí com seus amigos no seu Face, e juntos vamos estar evangelizando e adorando ao Pai Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos buscar a Deus, começar a programação de hoje, certo da bênção de Deus, nosso Pai. Momento de oração. Soberano Deus e bendito Pai eterno que está no céu. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar na beleza de Tua santidade. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para pregar, meu Pai, a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais esta noite. Obrigado por mais esta oportunidade. E que nesse instante o Senhor venha, meu Pai, nos direcionar. Que o Senhor venha nos capacitar. Que o Senhor venha nos ensinar a fazer cada vez melhor o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, para que a Tua obra, Pai, possa ser levada avante de uma forma correta e digna, de uma forma que agrada ao Senhor, de uma forma que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Pai Santo, abençoa toda a equipe que está conosco nesta noite, nos ajudando a levar essa transmissão ao ar. Venha abençoar, meu Pai, cada casa que está agora permitindo que o nosso som e a nossa imagem esteja entrando, para que possamos estar agora, Pai, propagando a santa e bendita palavra do Senhor. Fica comigo, fica conosco, abençoa, Senhor, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão necessitadas, precisando, Senhor, de uma bênção, de um carinho, precisando, meu Pai, de uma cura, de um livramento. Que em nome de Jesus possam todos ser alcançados. Abençoa, Senhor, na cidade de Piratininga, nosso irmão José Roberto. Derrame sobre ele, meu Pai, toda sorte de bênção que ele possa estar precisando. Com certeza algo tem para receber de Ti. E que o Senhor possa, neste momento, estar respondendo a oração dele, da sua família. Abençoa, Senhor, todos os moradores desta bonita cidade de Piratininga. Derrame sobre ela, aos seus dirigentes, autoridades constituídas, meu Pai, tudo aquilo que precisa para o melhor para aquela sociedade. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos Tua graça, dá-nos Tua bênção, Tua força, que nós possamos juntos, Pai, glorificar e exaltar o Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e certo do Teu poder e da Tua resposta, eu já quero, meu Pai, agradecer em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos então aí dando sequência na nossa programação, agradecendo a todos os nossos irmãos que estão participando conosco. Eu quero mandar também nossa saudação com a paz do Senhor lá na cidade de Sabino para o pastor Paulo e a esposa Nilza, né? Eles que estão aí trabalhando e dirigindo a Igreja Batista de Monte Sião, ali naquele pequeno município, mas aconchegante, né? Aprazível, muito bonito, aquele município onde tivemos a alegria e o prazer, né? A imensa felicidade de ser aí nascido naquela cidade, por isso temos motivos de sobra para estar agradecendo a Deus por toda a população sabinense. Um abraço para aquela população maravilhosa que a gente ama de coração, né? Também para o pastor Paulo, a esposa Nilza, todos os dirigentes ali daquela cidade, prefeitura, enfim, Câmara Municipal, recebam em nome de Jesus Cristo, né? Toda a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados, nós já vamos adentrar diretamente para a palavra, mas antes de nós entrarmos na palavra, eu queria deixar registrado aqui para nós, né, que hoje, aliás, amanhã, dia 23, né, nós temos um aniversário aqui na minha casa, na minha família, né? Em agosto, a minha esposa Silvia faz aniversário, em novembro, os filhos Daniel, depois em fevereiro, o filho Mateus, e em julho, amanhã, dia 23, a filha caçula, né, a menininha da casa, a Caroline, vai estar completando mais um aniversário. E nós queremos deixar registrado aqui na nossa programação Um Novo Caminhar. Tem uma foto dela aí, por gentileza, irmão? Tem? Então, por favor, vamos aí colocar a foto dela. Isso, aí está a Caroline, amanhã completando mais um aniversário. E eu quero desejar para ela, em nome do papai Dalmo, da mamãe Silvia, de todos os irmãos, né? Muita paz, muita graça, muita felicidade, para que possa continuar sempre servindo a Deus, para que possa sempre estar na presença do Pai, louvando ao Senhor na igreja como ela gosta de fazer, né? E que Deus possa derramar sobre ela muita graça, muita bênção, muita saúde, e que os seus anos de vida sejam sempre de pura felicidade e de adoração ao Senhor. Então, Caroline, receba um forte abraço do papai Dalmo, da mamãe Silvia, do irmão Mateus, do irmão Daniel, de toda a nossa família, tá? Que Deus possa derramar muita bênção na sua vida, que Deus possa operar sinais e prodígios e que você seja sempre essa menina maravilhosa. Aí está ela, mais uma vez, que Deus possa abençoá-la, né? E que o Senhor Jesus venha derramar sobre ela toda a bênção para crescer sempre forte, feliz e graças a Deus, né? Na presença do Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe minha filha, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, todos nós, da nossa família, papai, mamãe e irmãos, desejando para você, né? Muita saúde, muita alegria, muitas felicidades e que com certeza a graça do Pai possa estar sempre na sua vida em Cristo Jesus. Parabéns, feliz aniversário. Lembrando, né, que ela já se formou, né? Já se formou numa faculdade e está feliz. Por isso esse sorriso radiante que ela está aí aparecendo na foto. Amém? Deus abençoe, Caroline, que Deus possa multiplicar seus anos de vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos então agora ao momento da palavra de Deus. Eu convido você a estar comigo nesse instante, glorificando a Deus e recebendo do Senhor a palavra que Ele tem agora reservado para mim e também para você, né? Vamos então, a partir deste momento, a nossa mensagem de hoje. Deus colocou em nosso coração a palavra do Senhor e nós vamos então, nesse instante, estar agora exaltando ao Senhor e falando um pouquinho do seu amor e da palavra do nosso Papai Todo-Poderoso. Vamos então agora à palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra.
Uma noite pode parecer não ter fim. A Graças a tristeza, Deus. as lágrimas, o desânimo. Tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos então no momento da palavra de Deus desta noite. Eu já convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 11. Hoje vamos estar falando sobre a cura dos 10 leprosos, né? Uma passagem bastante apregoada. Eu convido você a estar comigo agora lendo Lucas 17. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos louvar a Deus, vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente nesta noite de quinta-feira. E se você não tiver a Bíblia, não tem problema. Se ela estiver fora do seu alcance, não tem problema. Vamos juntos aí na tela do seu telefone, na tela do seu computador, vamos juntos estar lendo a palavra de Deus do verso 11 do capítulo 17, vamos até o verso de número 19. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Então vamos onde a palavra do Senhor nos diz desta forma. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia! E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Graças a Deus. Passagem linda, né, irmãos? Texto, realmente um texto maravilhoso, onde o evangelista Lucas relata esse assunto, trata esse assunto com muita graça, com muita classe no seu texto, né? E realmente uma palavra maravilhosa que retrata o amor de Jesus Cristo. E este episódio, este fato da cura dos 10 leprosos é apenas né? É apenas um dos grandes milagres feitos por Jesus, e Lucas retrata assim com bastante delicadeza. Aleluia, amém? Graças a Deus. E de acordo com o texto sagrado, de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, indo para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e pelo meio da Galileia, e entrou numa certa aldeia, que saiu ao seu encontro, diz a palavra do Senhor, 10 homens leprosos que pararam de longe. Sabe, irmãos, a gente faz até uma pausa, porque a gente observa que quando a gente está lendo a palavra de Deus e observando os milagres que Jesus realiza, as bênçãos que o Senhor Jesus produz na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que têm fé, nós comparamos cada um desses textos às nossas vidas hoje, no nosso tempo contemporâneo. E nós vemos aqui que Jesus ele passa por Samaria
passa pela Galileia e entra numa aldeia. E homens doentes, homens precisando de uma cura, precisando de um milagre, saem ao encontro dele. Então eu pergunto para você, irmãos, trazendo para os nossos dias, quando é que nós temos procurado ao Senhor Jesus? Quando que nós temos feito a procura ao Senhor? Não apenas para pedir, não apenas para buscar, mas também para agradecer o dia, a alimentação, a vida, os amigos, o trabalho, a família. Por que nós muitas vezes deixamos de agradecer ao nosso Deus? Por que muitas vezes nós deixamos o Senhor de lado? Será que é porque está tudo muito bem? Será que é porque está tudo às mil maravilhas? Será que é porque a nossa vida caminha paulatinamente de uma forma progressiva? Porque a nossa vida anda de uma forma que vem satisfazendo não só a nossa vida espiritual, mas também o nosso ego, o nosso ser. Sabe, irmãos, eu quero com isso dizer para você que nós precisamos nos lembrar de Jesus Cristo em todos os momentos de nossa vida. Quantas vezes nós saímos de casa no período da manhã para ir ao trabalho e nem sequer levantamos nossos olhos aos céus para agradecer a jornada de trabalho que Ele preparou para nós, que venha abençoar essa jornada, e ao chegar no trabalho, muitas vezes nós nem sequer agradecemos a caminhada segura que Ele nos proporcionou. Não é rotina, não é algo da casualidade. Você só chegou ao seu local de trabalho, nós só chegamos ao nosso local de trabalho porque as mãos do Senhor nos amparou, porque a Bíblia diz que ao nosso derredor existe um demônio, existe Satanás, existe um diabo que está rugindo como um leão para tentar nos tragar, para tentar nos pegar, para tentar nos alcançar. Mas a mão do Senhor, através do Espírito Santo, esteve nos guardando, esteve nos protegendo. E nós esquecemos, irmãos, até de agradecer a esta locomoção segura e protegida que Ele proporcionou para nós. Nós precisamos nos lembrar um pouco mais de Deus, um pouco mais do sacrifício de Cristo em nosso favor, né? E sempre estar glorificando e exaltando ao nome do Senhor em cada momento, porque cada segundo de vida, cada fôlego de vida que nós temos é por graça e misericórdia de Jesus Cristo. Amém? E voltando ao texto sagrado, quando aqueles homens vieram ao encontro de Jesus, aqueles leprosos vieram ao encontro de Jesus, eles viviam, irmãos, isolados da sociedade, porque naquela época, as pessoas que eram portadoras de lepra eram condenadas a viverem afastadas, eram condenadas a viverem isoladas da sociedade. Eles tinham que deixar a sociedade onde vivia, tinha que deixar as suas famílias, tinha que deixar seu lar e ir morar num outro local junto somente com outros doentes. Isso era a regra, isso era a lei. Porque a lepra, ela era uma doença altamente contagiosa e quando uma pessoa adquiria essa doença, ela era considerada impura, ela era considerada pecadora, porque a doença, a enfermidade naquela época, os judeus entendiam que era porque a pessoa estava em pecado. Então, além de ser uma enfermidade que veio ao corpo daqueles homens por eles acharem que estavam em pecado, era também uma doença contagiosa e era uma doença que deixava essas pessoas impuras, não poderiam viver em comunidade, não poderiam viver em sociedade. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que aconteceu, que ocorreu um fato bastante interessante. Jesus, passando por Samaria e também pela Galileia, ele encontrou, ou melhor, ele foi encontrado, por aqueles 10 leprosos. A Bíblia diz que de longe aqueles 10 homens levantaram a sua voz e começaram a dizer, como nós lemos no verso 13, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Observe o clamor que eles estavam pedindo, o favor, a emergência
que eles estavam pedindo: tem misericórdia de nós, como aquele cego de Jericó. Quando a multidão passava, os dois homens cegos gritavam: Senhor, tenha misericórdia de nós. Após a pergunta de Jesus: o que vocês querem? Ele respondeu: queremos enxergar, queremos ver. Foi quando o Senhor Jesus então curou aqueles dois homens. E esse caso aqui dos 10 leprosos ocorre da mesma forma, irmãos. Eles acreditavam que Jesus tinha o poder de realizar o grande milagre. Eles acreditavam que Jesus tinha o poder de limpar as suas feridas, de limpar a sua pele. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele, vendo Jesus Cristo, eles não pensaram duas vezes. De longe eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E a palavra de Deus nos diz que Jesus observava de longe, Jesus, os vendo ao longe, teve compaixão daqueles homens. E a palavra do Senhor diz para nós que Jesus pediu para que eles fossem até aos sacerdotes. Pediu para que eles fossem mostrar aos sacerdotes o milagre, a bênção que eles estavam recebendo. E quando aqueles homens começaram a caminhar, depois de ter conversado com Jesus, depois de Jesus olhar para ele e falar: vai até o sacerdote, eles foram a caminho. Quando eles estavam indo encontrar com o sacerdote, obedecendo a ordem de Jesus, ainda contaminados quando eles estavam conversando com Jesus, a hora que eles foram, eles observaram que eles já estavam totalmente limpos e purificados, em obediência à ordem de Jesus: vai até ao sacerdote. Aí você pergunta: mas por que ir até ao sacerdote, irmão Dalmo? Por que eles precisavam ir até ao sacerdote? Porque eles precisavam testemunhar o milagre que tinham recebido. Aqueles 10 leprosos precisavam ter como se fosse um atestado médico nas suas mãos que comprovasse que eles estavam curados. Quando eles saíram da frente de Jesus e foram ao encontro do sacerdote, nesse ínterim, eles estavam sendo curados. Eles viram que suas peles estavam totalmente limpas, saradas da enfermidade, saradas daquela lepra. Só que por si só, eles não poderiam voltar para a sociedade, porque a sociedade não acreditaria. Eles iriam pensar muitas coisas. Eles precisavam de um atestado que comprovasse essa cura. E esse atestado médico, essa comprovação, quem daria era apenas o sacerdote, a liderança religiosa da época. Então aqueles homens foram até o sacerdote, se apresentaram ao sacerdote, mostraram as suas peles totalmente saradas, suas peles totalmente limpas, e aquele sacerdote então ordenou com que eles fossem devolvidos novamente à sociedade, devolvidos às suas famílias, pois já poderiam estar voltando para os seus lares e glorificando a Deus, porque realmente estava comprovada aquela cura. Maravilha, muito bonito. Glória a Deus por isso. Deus fez um grande milagre. Você precisa também de um milagre? O que você tem? Talvez você não esteja com uma enfermidade ao qual você precisa recorrer ao poder de Deus. A medicina pode te ajudar, né? Hoje temos uma medicina hiper avançada. Hoje nós temos remédios que conseguem fazer verdadeiros milagres em nossa saúde. Amém. O homem conseguiu. Deus deu o poder do homem descobrir esses medicamentos, né? E que vem ao nosso encontro, às nossas necessidades e cura os nossos problemas. Mas existem fatos, existem enfermidades, irmãos, que fogem totalmente do controle da mais alta medicina em qualquer lugar, em qualquer país, por mais avançado que seja. Nós temos, por exemplo, o câncer, nós temos, por exemplo, a AIDS, temos, por exemplo, o ébola, temos agora, atualmente, em nosso meio, o vírus que está aí causando tanta preocupação em todos, o Covid-19. São enfermidades, irmãos, são enfermidades que o homem até agora não conseguiu uma cura. Ele consegue algo paliativo, consegue fazer com que a pessoa possa conviver com a enfermidade e possa ter uma vida relativamente agradável, uma vida relativamente saudável, mas não encontraram ainda uma cura definitiva. E muitas pessoas sofrem com essas enfermidades porque os medicamentos podem não ter o efeito
que teve numa outra pessoa. O corpo de cada um pode não reagir, pode não reagir de acordo com o que se esperava. Muitas pessoas sentem dores, muitas pessoas sentem dificuldades, muitas pessoas beiram a morte por causa dessas enfermidades, e a medicina muitas vezes nada pode fazer. E quantas vezes a medicina fala assim: olha, nada mais pode ser feito. Tudo o que podia nós tentamos fazer. Agora é esperar pelo milagre. E é nesta hora que nós vamos clamar pelo milagre de Deus. Talvez você não esteja precisando deste milagre numa circunstância tão drástica, tão difícil como essa que nós estamos expondo. Mas você tem uma necessidade. Você tem algo que você precisa de Deus. Talvez você está desempregado, precisando trazer o sustento para sua família e não há meios de você encontrar. Não consegue uma porta aberta. Talvez você precise de uma libertação. Talvez você precise de uma harmonia maior no seu lar, de uma paz em seu espírito. Talvez você precise de uma paz no seu trabalho. São coisas, irmãos, que se nós clamarmos a Deus, nós vamos ficar limpos deste mal. Então você precisa de algo, procure ao Senhor Jesus, procure ao nosso Deus. A palavra do Senhor continua dizendo que um deles era samaritano. E vendo que estava curado, quando saiu da frente do sacerdote, ele voltou glorificando a Deus em voz alta. A palavra de Deus diz que ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E vendo a atitude e a gratidão deles, perguntou: não foram 10 os que... Aliás, não foram 10 os limpos? Exatamente, é o que diz a Bíblia Sagrada. E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Versos 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Irmãos, apenas um voltou para glorificar a Deus. A palavra de Deus nos conta que samaritanos e judeus, eles não tinham uma vida harmoniosa, não tinham uma vida de paz. Eles viviam em dissensão, em discussão, em contenda. Enfim, não existia amizade entre eles, samaritanos, e os judeus. É como se fosse, no nosso caso, os paulistas não terem amizade com, por exemplo, os paranaenses, com os mineiros, ou com os nortistas, com os gaúchos. Alguma coisa assim. Alguém lá do estado de Alagoas não tem amizade, por exemplo, com os baianos. Algo assim, algo desse tipo. Uma nação não se dando com a outra. Aleluia. E eles viviam então nessa contenda. E foi por isso então que Jesus perguntou: foram 10 os que se apresentaram a mim e que nós curamos, e que o nosso Deus curou. Só veio um. Aonde estão os outros 9? Só veio um que é estrangeiro. Os outros que são judeus não vieram? Só ele que tem inimizade com os judeus é que veio agradecer? Aleluia! Jesus, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, mesmo pertencendo a uma nação que tinha inimizade com este samaritano, ele disse para ele: olha, levanta-se, porque a tua fé te salvou. Jesus não apenas curou aquele homem, ou aqueles 10 homens, na verdade. Jesus não apenas curou aqueles 10 homens, mas o único que voltou, que foi aquele samaritano, que foi aquele estrangeiro, Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Não apenas curou, mas deu também para ele a glória, a dádiva, a maravilha, o milagre, que é o maior de todos, que é o milagre da salvação. Aleluia! E esta, amados irmãos, não é apenas a única vez que Jesus se dirigiu a um samaritano. Nós conhecemos bastante também a história daquela mulher do poço de Jacó, que também era samaritana e estava pegando água, estava recolhendo água naquele poço de Jacó. Quando Jesus, passando por aquele lugar, ele estava cansado por causa da exaustão de um sol bastante forte.
estava bastante cansado, assentou-se ali perto e pediu água para aquela mulher. Aí aquela história toda que você conhece, né? Ela pergunta, como que o Senhor, sendo judeu, vem pedir água para mim, vem pedir algo para mim que sou samaritana? Ele respondeu, mas se você soubesse quem está te pedindo água... Aí que Jesus começa a se apresentar a ela, até que ele se revela totalmente para aquela mulher, que ele era o Cristo, que ele era o Senhor, que é dos judeus que viria a salvação. E aquela mulher então, regozijante, recebeu a água da vida, recebeu a água que dá salvação, a pureza da salvação, e saiu para contar para todos quem ela tinha encontrado, que era o verdadeiro mestre. Então nós vemos que Jesus, ele encontrou várias pessoas samaritanas. Os habitantes de Samaria, irmãos, incluía os judeus, incluía todos os judeus que ao longo de todo o século, de todos os tempos, tiveram um casamento misto com gentios. Eles também acrescentavam deuses, eles também acrescentavam deuses estranhos na sua adoração, isso os samaritanos. Era por isso que os judeus não tinham esse relacionamento com os samaritanos, judeu, samaritano. E foi por causa deste preconceito que existia essa rivalidade entre judeu e samaritano. Mas Jesus, ele não tinha por costume fazer acepção de pessoas. E Jesus hoje continua não fazendo acepção de pessoas, irmãos. Jesus, ele tinha uma postura contrária àquela que os samaritanos pensavam. Os samaritanos pensavam que Jesus estaria odiando a eles, mas Jesus é o próprio amor, Jesus é a fonte da salvação. Jesus é a fonte que liberta, Jesus é o caminho que leva para o céu. Portanto, totalmente contrário do pensamento dos samaritanos. Ele salvou vidas. Jesus, judeu, salvou vidas, tanto de samaritanos quanto dos judeus. Ele libertou, ele abençoou, ele transformou vidas. Bastava ter fé. A tua fé te salvou. Foi isso que ele disse para os cegos de Jericó. Foi isso que ele disse nesse texto que nós estamos lendo ao único leproso que voltou para agradecer. A tua fé te salvou. E ele trazia uma orientação. Então somente não peques mais. Irmãos, depois de um milagre desse, depois que recebe uma bênção dessa, não tem motivos, para que você volte para o mundo do pecado, não tem motivos para que você deixe de adorar a Deus. Aqueles homens que não foram ao encontro de Jesus, aqueles 9 que não se aproximaram, que não voltaram para agradecer a Jesus, Jesus não deixou de curá-los. Jesus os curou. Só que eles também não tiveram a salvação. A salvação só foi encontrada quando aquele único samaritano voltou para agradecer a Deus. Quando ele voltou para agradecer a Deus, ele estava curado e estaria recebendo a salvação. Os outros 9, infelizmente, tiveram que lutar alguma coisa a mais para conquistar a salvação. A Bíblia não diz nada sobre isso, mas nós queremos acreditar que a vida continuava para aqueles homens, só que eles precisariam ainda continuar lutando para encontrar a salvação, porque Jesus deu a salvação sim, mas para aquele homem de fé, para aquele homem que acreditou, para aquele homem que voltou para agradecer. Por isso que eu disse no começo da nossa mensagem, irmãos, nós precisamos agradecer mais a Jesus. Nós precisamos adorar mais a Jesus. Nós precisamos ter fé ainda maior nesse Jesus, porque é através da fé que nós vamos conquistar as grandes bênçãos. A Bíblia fala que a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, uma coisinha minúscula, quase invisível, tem força e poder de mover céus e terras, irmãos. Tem força e poder de mover qualquer monte, qualquer enfermidade, qualquer mal, qualquer necessidade que você tenha, qualquer necessidade que você precisa. Uma fé pequenininha, bastante pequenininha, minúscula, é possível de você alcançar a bênção diante de Deus. Porque Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as nossas necessidades, irmãos. Ele sabe o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Até onde nós podemos, nós vamos lutar e vamos conseguir. A partir daí, é a mão de Deus que entra. E ela só vai entrar, ela só vai agir, ela só vai produzir efeito
na nossa vida às mãos do Senhor a partir do momento que nós nos apresentarmos com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, trazendo para o nosso contexto cristão, trazendo para as nossas vidas cotidianas, tudo isso que nós estamos falando, a exemplo que nós fizemos lá no comecinho, eu quero dizer para você que esta passagem ela é bastante adequada, ela é bastante ajustada, certo? Quanto a um tema de ministração, a um tema de gratidão, quando nós estamos apregoando, né? Ministrando sobre gratidão, reconhecimento, adoração ao nosso Deus, certo? Quando nós estamos louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo, tributo que por obrigação nossa, é direito de nós entregarmos a Deus, é obrigação nossa de estarmos adorando a Deus, é um direito que Ele tem de receber de nós toda essa adoração por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. E essa passagem é para isso, para mostrar que nós temos que ter gratidão, reconhecimento, louvor, adoração, vida na pessoa de Cristo. Você entendeu? Nós precisamos estar, irmãos, sempre dessa forma, sempre na presença de Deus, louvando e adorando por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Nós podemos adequar esta mensagem, nós podemos adequar a atitude que esses 10 leprosos tiveram, o de vir até ao Senhor e os outros 9 de não vir. Nós podemos trazer para os nossos dias isso aí, irmãos. Nós podemos trazer isso daí, irmãos, para fazer uma reflexão, parar para pensar um pouquinho sobre a vida que nós estamos levando como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como frequentadores de igreja, como homens e mulheres fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer uma reflexão da nossa vida como um cristão autêntico, porque nós vivemos numa sociedade hoje, irmãos, onde temos uma maioria, nós temos uma maioria que pretende, que quer, que deseja receber alguma coisa, toma posse dessa alguma coisa, toma posse dessa bênção, mas não lembra de agradecer. Não lembra de estender as suas mãos aos céus e colocar seus joelhos no chão e adorar ao Senhor Jesus Cristo, como fez aquele único samaritano. A palavra de Deus diz que ele veio, colocou o seu rosto em terra, ajoelhou e adorou ao Senhor. Foi uma atitude de gratidão que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos hoje no meio de um povo que apenas quer, pede, e quando recebe sequer agradecem a Deus, irmãos. Aleluia. As pessoas estão hoje vivendo num momento em que eles querem saciar a sua ganância, onde eles querem satisfazer o seu ego, onde eles querem crescer no meio do povo, aumentar seus bens, aumentar seus volumes, aumentar a sua vida financeira, melhorar a sua condição lá no banco. Irmãos, como eu sempre digo, isso não é pecado. Ser rico, ter posses, ter casas, carro, fazenda, não é pecado desde que nós não venhamos a idolatrar tudo isso, desde que nós não venhamos colocar isso à frente da nossa vida cristã. Ser uma pessoa abençoada, de posses, não é pecado. Nós não podemos deixar Jesus em segundo plano e colocar a nossa vida material em primeiro. Nós precisamos usar tudo aquilo que o Senhor Deus tem dado para nós em favor dos mais necessitados. Glória a Deus por tudo que nós temos, irmãos. Mas será que nós estamos usando esses bens, essas posses, em favor do nosso vizinho que está passando necessidade? Será que você aí, tendo a sua despensa completamente recheada, será que você tem pensado que o seu vizinho pode estar passando, talvez, fome? Irmãos, nós não podemos apenas pedir, temos que pedir e temos que agradecer. E a maioria, como eu disse, infelizmente não se lembra mais de agradecer. E levando pelo lado contrário, existe aquela minoria, existe aqueles poucos homens, aquelas poucas mulheres, aqueles poucos servos de Deus
que lembra de agradecer, mesmo pelo pouco que tem, pelo muito que Deus tem abastecido. Ele lembra de retornar ao encontro de Jesus para dar glórias, para exaltá-lo, ou mesmo com um amigo, ou mesmo com uma amizade que você tem, alguém que te ajuda, alguém que nos ajuda. Ainda existe uma pequena minoria que volta àquela pessoa que o ajudou para agradecer. Obrigado pelo que você fez por mim. Foi um gesto maravilhoso, um gesto que veio me socorrer na minha necessidade. São poucos que fazem isso hoje. Irmãos, como você pode observar, foram 9 os que se afastaram e não vieram agradecer a Deus, que foram ao sacerdote e não vieram agradecer a Deus. E foi um apenas que voltou para agradecer. Assim é a nossa sociedade. A maioria, os 9 da maioria, não voltam para agradecer, apenas querem. Repito, não é errado querer, o errado está em não agradecer. E tem aquela minoria, que é aquele que este sim retorna para louvar e adorar a Deus. Nós precisamos, irmãos, retornar para o encontro de Cristo, para agradecer com oração, com palavras, com atos, com atitude. Agradecer a Deus a conquista do nosso objetivo. Nós precisamos fazer um culto de adoração a Deus, um culto de ação de graças para adorar ainda mais forte ao nosso Mestre. Existem cânticos de louvor, cânticos de adoração que exaltam ao Senhor. Você pode adorar a Deus também dessa forma, através do cântico, do louvor. Músicas que realmente exaltam a Jesus Cristo. O mundão aí fora está repleto de modas e músicas que exaltam o próprio homem, que satisfazem a si próprio, o seu próprio ego. Mas nós precisamos louvar e adorar a Deus, irmãos. Louvar e adorar a Deus com hinos, com cânticos que falam do nome, que falam do poder, que falam da sua majestade, que falam da sua glória, que exaltam ao Senhor Jesus Cristo. Isto sim é adorar ao Senhor. Isto sim é adorar ao nosso Deus. Eu encerro, irmãos, fazendo para você um chamado. Eu encerro essa mensagem de hoje fazendo um chamado para você. Eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, possa vir ao encontro do Mestre, agradecer por tudo quanto você tem, agradecer por tudo aquilo que você é. E pode pedir sim, e pode pedir, porque Deus tem muito para dar, muito mais do que nós temos a pedir. Mas não se esqueça de agradecer, irmão. Não esqueça de agradecer. Dobre o seu joelho, converse com Jesus Cristo, converse com o Mestre. Quanto mais nós agradecemos, mais Ele reconhece as nossas necessidades e mais vem nos abençoar. A Bíblia nos diz que, mesmo sem pedir, Ele sabe o que nós precisamos. E com você não é diferente. Comigo não é diferente. Vamos pedir sim as nossas necessidades. Jeremias nos dá o exemplo. O profeta Jeremias nos dá o exemplo quando ele fala: clama a mim. Deus falando com o profeta. Clama a mim. E o profeta trazendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Clamar não é apenas falar em pensamento. É abrir a voz, abrir a garganta, essa voz maravilhosa que Deus te deu, e clamar por Ele, pedir para Ele, mostrar a sua necessidade, mostrar a sua urgência. E Ele vai dar coisas que você nem imagina, irmãos. Ele vai te fazer coisas que você nem imagina. Mas é preciso estar reto e fiel diante de Deus, adorando a este Senhor. Aquele homem que voltou ao encontro de Jesus, irmãos. Ele saiu curado e voltou curado. Só que na segunda vez que ele se afastou de Jesus, ele saiu com a cura e com a salvação. A cura e a salvação. Não é isso que nós precisamos? Não é isso que nós queremos? Então venha aos braços de Jesus
E eu convido você essa noite a ser uma pessoa que agradeça a Deus pelo que Ele faz na sua vida. Eu convido você nesta noite, se você não tem uma experiência com Deus, que você venha aceitar esta noite Jesus como teu Salvador. Que você venha aceitar Jesus como teu único mestre, como aquele que vai conduzir a sua vida. E você pode ter certeza, irmãos, que grandes coisas Jesus vai fazer na sua vida. Ele vai curar a sua enfermidade. Ele vai abastecer a sua vida nos pontos necessários, nos pontos que você está passando por dificuldade. Ele vai te abastecer. Ele vai abrir as portas de um emprego. Ele vai abençoar sua esposa, seus filhos, sua casa, sua família, a sua descendência, até a sexta, sétima geração. Ele abençoa, é promessa que Ele tem para nós, irmãos. É promessa. A Bíblia está assim, olha, recheada de promessas, mas só vai conquistar essas promessas aqueles que são fiéis, aqueles que são pessoas que realmente o adoram na sua beleza, na sua santidade. Como eu sempre falo também, irmãos, viva Jesus, ande com Jesus, sirva Jesus Cristo, abandone o pecado, abandone os erros, abandone a idolatria, abandone tudo. Foque em Jesus Cristo, foque na salvação. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Que todas as coisas, entre parênteses, as nossas necessidades terrenas, Ele vai nos entregar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas Ele nos entregará, Ele nos abençoará, Ele saciará as nossas necessidades. Amém, irmãos? É isso que nós temos para você nesta noite. É esta a palavra de Deus para você nesta noite. E que você possa, através do Espírito Santo, compreender e receber este milagre na sua vida. Que Deus, na pessoa de Cristo, possa, de verdade, irmãos, te abençoar e fazer de você mais do que vencedor. Amém? Que Deus abençoe e que a paz de Cristo reine na sua vida e no seu coração. Deus abençoe você.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, estamos então chegando aos momentos finais da nossa live, da nossa programação desta noite, e eu gostaria então de apresentar em oração as pessoas que participam conosco, entre elas nossa irmã Osana Constâncio e o nosso amigo pastor Jorge, esposo dela, Deus abençoe a esse casal, nosso irmão Claudinei Soares Félix também participando, Deus abençoe em Cristo Jesus, vamos estar orando por ele, a Janice Aparecida da Silva, nossa irmã missionária, serva de Deus também conosco. Vamos orar também em favor do nosso irmão pastor Lúcio Ricardo Siles, né? Um abraço, pastor Lúcio, prazer muito grande, né? Estar recebendo a sua presença, curtindo a nossa programação, né? Louvado seja Deus e compartilhando, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Juntos vamos para o Amapá, cuidado, hein? Aleluia! Nossa irmã Lucelena Alves também conosco, nosso irmão Antônio Dias de Matos, vamos orar por ela, aliás por ele, né? Deus abençoe. Nossa irmã Lourdes Suzigam, pede oração para o esposo Mário que não está bem, vamos orar também por esse casal, louvado seja Deus. Nosso irmão José Roberto Amado, lá na cidade de Piratininga, eu quero também colocar toda a minha casa, toda a minha família, né? A minha esposa, e quero também colocar a minha filha Caroline, que amanhã vai estar completando mais um aniversário a ela. Mais uma vez, nossos parabéns, felicidades, né, em nome de toda a família, da mamãe Silvia, dos irmãos Daniel e Mateus. Nós queremos desejar muita paz, muita alegria, muita felicidade, sempre servindo a Deus e muitos anos de vida na presença do Todo-Poderoso, sempre louvando e glorificando o nome do Senhor. Vamos orar e buscar a presença de Deus. Com certeza, pastor Lúcio, a pé, tá bom? Amapá, a pé, graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos diante da Tua presença e louvando a Ti, queremos agradecer por este momento agradável, onde adoramos ao Senhor com a palavra, onde adoramos ao Senhor com louvor. Enfim, Deus, momento agradável, um momento de rara felicidade, onde nós podemos
exaltar o teu nome e receber de ti essa alegria tão grande de estar junto com os irmãos, junto com os servos de Deus que sempre está conosco, nos ajudando, compartilhando e fazendo deste momento, Pai, tão aprazível em nossa vida. Agora nós oramos e apresentamos cada um desses nomes, as suas respectivas famílias, que o Senhor possa alcançar dando bênção, dando paz, dando saúde, que o Senhor possa, meu Pai, nesse instante também alcançar aquelas vidas que estão, ó Pai, nos hospitais, talvez entubada, talvez desenganada pela medicina, mas que precisa, Senhor, de um milagre, e nós sabemos que só o Senhor pode, neste instante, estar resolvendo. Então derrame a cura, derrame o poder, Pai. Nós não sabemos orar, muitas vezes só sabemos pedir, mal agradecemos, mas por misericórdia, Pai. Reconheça sempre que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos carentes do Teu amor e da Tua misericórdia. E em nome de Jesus, Pai, alcance a todos dando saúde, dando graça, dando um conforto, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, estar alegrando cada vida e cada família. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor, desde hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Chegada a hora de irmos embora, grande saudade já estou sentindo. Graças a Deus, né? Muito bem, meus amados, estamos então chegando ao final do nosso programa de hoje, da nossa programação de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 20 horas e 30 minutos, nós voltaremos com mais uma live, a segunda live da semana, e a presença sempre marcante do nosso irmão presbítero Marcos, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a presença, eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram conosco, você que curtiu, você que compartilhou, você que ouviu um pouquinho, um pedacinho da palavra de Deus, do louvor, que adorou ao Pai. O nosso agradecimento, muito obrigado, que Deus recompense a sua vida e a sua família. Amém? O nosso agradecimento é e sempre será, acima de tudo, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos proporciona paz, graça, saúde, motivação e este momento tão alegre e feliz de estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe e amanhã a gente retorna com mais uma programação, um novo caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite agraciada, muita bênção, muita paz, muita saúde e que Deus possa derramar a vitória sobre a sua vida. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil.